E aí galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, é muito bom conversar com todos vocês, a gente está de volta aqui para bater papo hoje sobre esse clássico rei, né? Empate em 1-1 entre Ceará e Fortaleza na Arena Castelão. E sempre digo para vocês, é uma realidade que eu sempre divido com vocês, minha oração por vocês é que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. É muito bom contar com vocês, ler os comentários, responder, a resposta é minha mesmo nos comentários de vocês, é sempre bom nós estarmos juntos por aqui, agradeço demais esse carinho que vocês têm conosco, muitos de vocês, eu sei, indicam os nossos vídeos, e eu sei disso porque muitos dos que acompanham acabam encontrando e dizendo, olha, foi um amigo meu que acabou indicando o teu vídeo, eu sabia que você trabalhava na rádio, eu não sabia que você fazia vídeos, que tinha um canal, e eu agradeço muito por vocês ajudarem também nisso aí. Olha, hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre o Clássico Rei desta quinta noite com o empate em 1-1. Fortaleza marcou primeiro no primeiro tempo e o Ceará empatou na segunda etapa de jogo, dando esse número de 1-1. O que é que isso significa para o Ceará? Significa mais um ponto importante para uma equipe que precisa chegar aos 45 pontos. Um time que tinha a conta do chá financeiro para gastar e que por conta disso sempre almejou o mínimo, ou seja, conseguir se manter na Série A. E se conseguir algo mais, aí é uma outra questão. Mas o objetivo principal é a manutenção na Série A do Brasileiro. Então, mais um ponto marcado, o Ceará chega aos 39 e faltam 6 pontos. O Pedro Raul fazendo o gol decisivo, mais uma vez, um gol importante, um gol que dá ao Ceará um ponto também importante no Brasileiro. E vocês sabem, se tratando de clássico, não é só a questão de mais um ponto, não é só a questão de um empate, é a questão de você se igualar ao seu rival numa partida onde ele esteve superior a você no resultado, no placar, quase o jogo inteiro. E isso pesa também para o anímico da equipe. O técnico Léo Condé vai nos dizer o seu ponto de vista também sobre isso aí. A gente vai conversar um pouco sobre Marcos Vitor, quase vilão, mas herói, porque é dele a assistência para o gol do Pedro Raul. E sobre o que o Ceará tem pela frente. O Ceará tem 6 jogos para marcar os 6 pontos que precisa para os 45, que era o seu objetivo desde o início do Brasileirão. E o Corinthians é o próximo adversário, nada fácil esse jogo que vai acontecer na arena da equipe corintiana. Então são situações para a gente conversar aqui no vídeo. Está na hora de você deixar o seu like, vá lá, deixe o seu like, ele é muito importante, ele determina que você gostou do nosso vídeo, a sua aprovação ao vídeo, e isso faz toda a diferença para a plataforma entregar nosso vídeo a outras pessoas. Se você pode compartilhar o vídeo, você também pode fazer isso. Olha, tem o compartilhar, você clica lá e vai para o seu aplicativo preferido de mensagens. Você pode utilizar o Telegram ou o WhatsApp, que é o principal aplicativo de mensagens por aqui, para mandar para aquele grupo dos seus amigos, dos seus colegas, dos torcedores do Ceará, da sua família, do seu pessoal do trabalho, a galera que bate racha com você. Então, compartilhe o nosso vídeo, é muito, muito importante para nós. E se você tem um hype, o hype é uma forma da plataforma dizer que você pode jogar o vídeo para cima. Ou seja, o vídeo vai ser alcançado por mais pessoas. Se você tem alguns pontos de hype, aperta o hype e dá uns pontos pra gente. A gente agradece demais. Se você não sabe, a gente só sabe quando entra no hype. Então, entra no hype, gasta uns pontinhos conosco, que vai ser muito legal. Agora, a sua inscrição no canal era muito importante. E se você ainda não fez a inscrição, vá para a página principal e lá tem inscreva-se. Você clica e vira um inscrito no nosso canal. Sendo assim, você vai poder ativar o sininho com todas as notificações. O que é que isso significa? Você é inscrito, ativa todas as notificações, significa toda vez que tiver vídeo novo, seja um vídeo grande, seja um short, você é avisado e aí você assiste quando for melhor para você, mas você não vai perder um só detalhe das nossas informações por aqui. Então, eu agradeço e peço que vocês possam fazer isso. Aquela dica importante que eu tenho passado, eu vou confirmar para vocês hoje. Se você tem um problema elétrico na sua casa,
o nosso especialista elétrico resolve para você. Curto-circuito, aquela lâmpada que não acende, que pisca o tempo todo, você já mudou a lâmpada, não é a lâmpada o problema, é o interruptor, é a fiação elétrica, o especialista elétrico vai descobrir, vai resolver para você. E se você tem um cômodo na casa que precisa fazer a eletrificação, colocar um ponto de luz, colocar uma tomada, deixa com o especialista elétrico que ele resolve. Se aquela tomada não está ligando, se aquele ponto da sua casa devia ter uma tomada para que você possa carregar o seu celular, ligar o seu equipamento, tudo isso você deixa com o especialista elétrico. Contate, ele vai resolver para você, ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza. Ceará 1, Fortaleza 1. Termina o número de Clássicos Rei dessa temporada e o Ceará não perde nenhum clássico com seu time principal para o Fortaleza. Além disso, o empate dá mais um ponto para o Vozão no segmento desse campeonato brasileiro. Ponto importante para o que o Ceará quer lá na frente dentro da competição. Pedro Raul marcando para a equipe do Ceará os melhores momentos da partida. Olha, tudo isso no nosso vídeo com a análise também do técnico Léo Condé. Um toquezinho, um recado de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre todos esses assuntos. É isso, Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E como é bom a gente voltar a conversar por aqui e ainda mais num jogo que termina para o Ceará com aquele efeito positivo. O time não venceu a partida, mas conseguiu empatar o jogo nos momentos finais. E de quebra, marca aquele pontinho que ia se perdendo, mas que o Ceará acabou conseguindo e com esse pontinho vai chegando a 39 no Campeonato Brasileiro. Isso é bastante importante, não tenha dúvida nenhuma. Essa é uma das importâncias desse empate. Então, vamos pensar aí. Tem a importância da pontuação em si, tem a importância de que você estava perdendo o jogo e tem forças para conseguir o empate, e tem a importância de que é um clássico rei. E é o último da temporada. Até aqui, 4 clássicos, o Ceará tinha vencido 3 e empatado 1. Ele empata esse 5º clássico da temporada e com isso ele termina 2025 sem nenhuma derrota com seu time principal no Clássico Rei. E isso é de suma importância mental, psicológica, anímica para a equipe do Ceará. Sobre essa questão anímica, dá só uma esperadinha que o Condé vai falar já sobre esse assunto. A gente pode conversar sobre outra questão. Personagens importantes deste clássico. O Sobral se contunde logo no começo do jogo. O Dieguinho entra e demonstra que ele não está mal, ele está bem, mas não me pareceu ser aquele Dieguinho de outros jogos. Falta alguma coisa na parte física. Pensem que ele tecnicamente continua bem. A forma de matada, os passes, o girar com a bola, o não perder a bola para o adversário, tudo isso ele fez. Mas o correr com a bola do Dieguinho foi um pouco menos. Talvez por isso ele não tenha começado a partida, mas foi importante também nesse caminho de empate do Ceará no Clássico Rei, que foi o 5º dessa temporada e pela 32ª rodada do Brasileirão. Outros personagens, vamos pensar nos personagens do gol.
o Marcos Vitor. Minutos atrás, o Marcos Vitor faz uma grande jogada do lado direito da sua defesa e depois parte com a bola para o centro da área e olha, por pouco o Herrera não faz o gol número 2 do Fortaleza, que ali certamente iria determinar uma vitória do Fortaleza nesse Clássico Rei. Mas o Bruno estava muito ligado e acabou fazendo uma grande defesa. Só que quando o cara tem personalidade é outra coisa. O Marcos Vitor poderia ter ficado ali na dele, né? Ter pensado, não, agora eu não vou fazer mais nada demais. Pego a bola, toco de lado. Pego a bola, toco de lado. Mas não foi isso que ele fez. Ele tem personalidade. No momento em que ele teve a bola, e ele tinha percebido que ao tocar para os jogadores mais à frente, eles estavam muito marcados, principalmente o Fernandinho, depois que entrou, sempre tinha um na marcação e um na cobertura. E ele percebeu o espaço, evoluiu, ultrapassou a barreira dos adversários, quebrou a linha. E aí ele tinha a oportunidade de ou chutar no gol ou acionar quem estava na área, e foi exatamente o que ele fez. Acionou o centroavante, que sabe o que fazer quando a bola chega nele. O Pedro Raul está se deslocando para a trave direita do Fortaleza, a esquerda dele, atacante. E o goleiro, Breno, está indo junto com esse deslocamento. A bola vem na cabeça do Pedro Raul e ele dá no contrapé do goleiro. Na outra trave, na esquerda do Breno. Aí não tinha o que fazer. O Ceará empata a partida em 1-1 e termina o jogo com um gostinho delicioso de quem marca um ponto quando, nos momentos finais, isso já não parecia tão plausível assim. Foi importante para o Ceará, foi importante a comemoração com a sua torcida, o quanto a torcida comemorou esse resultado, e a questão anímica não dá para fugir dela. O próprio técnico Léo Condé admitiu. Em relação à questão anímica, com certeza a gente sempre entra com o intuito de vencer, né, qualquer jogo, independente do adversário, independente do local, porém, né, pela circunstância do jogo hoje, o empate a gente sai comemorando ele, né, por ter buscado ele no final do jogo, né, um jogo muito difícil, muito duro, muito disputado. Assim como o Condé admitiu também a importância do Pedro Raul. Vamos pensar aqui, até bem pouco tempo, o Pedro Raul não marcava gols. Aí ele marcou contra o Sport. Vieram as derrotas em sequência. Parecia que era culpa do Pedro Raul, porque tudo estava sendo jogado em cima dele. Vamos dizer a verdade, que ele teve umas oportunidadezinhas que ele não foi bem, né? Uns erros de domínio de bola, finalização porque veio na perna esquerda, o centroavante não pode se reter a fazer gol só se a bola cair na perna direita e na cabeça. E ele mereceu algumas críticas, mas voltou com força total. O Ceará venceu contra o Fluminense um dos gols do Pedro Raul e o Ceará empata nos minutos finais contra o Fortaleza. Um gol característico de centroavante do Pedro Raul. É claro que ele iria ganhar os elogios do técnico Léo Condé. Eu sempre pontuo isso, um jogador que para essa temporada para o Ceará ele encaixou igual uma luva, um jogador muito importante, fazendo gols decisivos, ficou um período aí sem marcar, né, muito questionamento, mas assim, é normal, né, a gente pega grandes atacantes aí que fica um tempo sem marcar e sempre se cobra muito do centroavante, mas ele continua trabalhando com seriedade e fez 2 gols aí muito importantes aí nessas últimas partidas. E vejam só, foi muito importante esse gol do Pedro Raul, esse ponto que o Ceará acabou conquistando. Primeiro, ele tinha caído para 14º com o ponto, ele passou o Grêmio novamente e termina a rodada na 13ª posição, como vocês percebem aí na tela. Além disso, com 39 pontos, ele tem o Red Bull Bragantino com a mesma pontuação, 39, só ganha nos critérios. Tem o Atlético Mineiro com 40, alcançável. Tem o Corinthians, que é o seu próximo adversário, com 42, alcançável. O próprio Vasco da Gama com 42, também alcançável. Não quer dizer que ele vai terminar na frente de todo mundo. É que todo mundo ali na alça de mira, se você vence uma, alguém não vai vencer. Se você tem só um que você pode alcançar, você tem que ficar olhando para você e para ele. Só alcança ele. Quando você tem 2, 3, 4 times, você
fique esperando, porque se você vencer, alguém vai perder, porque faz parte do show. É assim que é o Campeonato Brasileiro. Muito difícil que todas as equipes que estão na mesma parte da tabela, e principalmente quando essa não é a parte de cima da tabela, quando não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta colocação, é muito difícil que todos vençam na mesma rodada. Então, para o Ceará, muito importante estar nessa colocação, com essa pontuação, os 39 pontos, e se afastando da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento acabou ficando com o Santos com 33 pontos ganhos, ficou ali por conta da derrota para a equipe do Palmeiras, ficou lá embaixo. O Ceará com 39 tem 6 pontos de distância para a zona de rebaixamento. Tudo bem, na última rodada eram 7 pontos, mas mesmo assim é uma distância considerável entre Ceará e essa zona perigosa, e a equipe continua precisando daqueles 45 pontinhos, né? Definiriam uma permanência do Ceará no Brasileirão Série A. O que o Ceará tem pela frente? O Ceará enfrenta a equipe do Corinthians. Essa é a próxima partida do Ceará. O jogo acontece no domingo e a partida está marcada para às 4 horas da tarde, quer dizer, é um horário interessante, né, para você que vai ficar em casa ou você que vai pegar um voozinho e vai para São Paulo assistir o jogo. Se você for para São Paulo, que legal. Se você não for, você fica em casa e ainda tem a condição de assistir essa partida sem maiores problemas. O Ceará jogando no próximo domingo lá em São Paulo. Depois disso, o Ceará joga em casa contra o Internacional. É um confronto direto das equipes que estão embaixo na tabela. O Ceará precisa muito desse resultado contra o Inter. Essa partida acontece na quinta-feira da próxima semana. O jogo está marcado para o Castelão, infelizmente às 9h30 da noite, porque jogo das 9h30 da noite a gente sai para casa umas 3 da manhã. Mas fazer o quê? 9h30 da noite, Ceará e Internacional. O Mirassol será o adversário seguinte lá em Mirassol. Que dureza! Jogo do dia 24 de novembro. Essa partida está marcada para as 7 da noite, dia 24, se não me engano, é uma segunda-feira, com o jogo marcado para as 7 da noite. E depois, os 3 jogos que a CBF ainda não confirmou as datas exatas. O Ceará enfrentando em casa o Cruzeiro, por volta do dia 30 de novembro, o Flamengo por volta do dia 3 de dezembro e o Palmeiras por volta do dia 7 de dezembro, sendo que Cruzeiro e Palmeiras, o Ceará joga no Castelão contra o Flamengo, o jogo será no Rio de Janeiro. Agora, o Ceará vai reapresentar, vai viajar, na verdade, para esse jogo diante da equipe do Corinthians neste sábado. Ainda treina no sábado pela manhã no clube e no sábado à tarde, 12h45, comecinho da tarde, o Ceará vai tomar o voo que chega a Guarulhos às 4h25 da tarde e no domingo às 4 da tarde vai enfrentar a equipe do Corinthians. O Condé, na coletiva, abriu a possibilidade de fazer algumas mudanças no time. Ele não falou em que setores, ele obviamente não falou em que posições, mas ele disse que talvez pela questão física seja o momento de rodar o seu time. Eu acho inteligente da parte do Condé. Primeiro, não desgastar jogadores que podem ter uma contusão. Segundo, ele tem um jogo da volta que é uma partida, confronto direto contra a equipe do Internacional na quinta que vem. Então ele pode colocar jogadores descansados diante do Corinthians, desde que ele não perca tanto assim a qualidade, ele não tem um grupo vasto, incrivelmente qualificado, mas em alguns setores ele tem jogadores com características e com condição técnica parecida. Pode fazer isso. Se ele se utilizar desses jogadores, se ele entender que fisicamente nesse momento estão melhores, e aí ele descansa possíveis titulares para o jogo da quinta-feira contra a equipe do Internacional. O Condé também já deve estar sentindo que isso, na última partida, o Pedro Henrique saiu, parecia uma questão muscular, mas eram cãibras. Nessa partida o Fernando Sobral já saiu com uma contusão, já saiu contundido, então ele começa a ficar verificando que pode ter problemas futuros e por isso pode fazer aí um rodízio dos seus atletas, uma mudança dos seus jogadores em algumas posições, acredito, em alguns setores, pensando na partida diante do Corinthians
no próximo domingo, às 4 da tarde. Saldo do Clássico Rei positivo. É óbvio, o Ceará poderia ter vencido o jogo, mas tomando o gol no início e tendo dificuldades como teve para empatar a partida, empatar no final do jogo, sair com um ponto do Castelão, terminar a temporada 2025 sem perder para o adversário, um saldo positivíssimo, uma vez que você venceu 3 jogos e empatou 2 contra esse que é o seu principal adversário. E conseguir chegar aos 39 pontos, ficando ali muito mais perto, a cada ponto mais perto dos 45 que você precisa, é óbvio, o saldo foi positivo. Há lições a serem tiradas? Sim, positivas e negativas dentro do jogo. Que o Condé saiba no vestiário, saiba na conversa, saiba no clube, saiba na hora do vídeo, tirar essas lições da sua cabeça e passar para o consciente, para a condição de entendimento dos atletas. Porque o Marcos Vitor não pode fazer uma jogada daquela que quase levou o Ceará a tomar o segundo gol. Por outro lado, ele é um atleta jovem que ainda está no estágio de aprendizado na carreira. E vários outros jogadores também podem aprender com os erros de outros atletas ou do time todo, ou com erros que cometeram dentro de campo, para que o Ceará tenha esses atletas um pouco mais ligados nas próximas partidas. Tudo isso precisa ser evidenciado, mas eu concordo com a torcida. A torcida comemorou demais esse empate pelo que aconteceu e por acontecer nos momentos finais. O torcedor estava certíssimo de comemorar, porque o Ceará vai galgando passos, às vezes mais longos com 3 pontos, às vezes mais curtos com um pontinho como esse no Clássico Rei, mas são passos que estão levando o Ceará a buscar aquilo que era o seu principal objetivo em 2025, confirmar sua permanência no Campeonato Brasileiro 2026. Ainda não está confirmado, mas isso já está perto de acontecer e a cada ponto que o Ceará consegue, ele fica mais perto desse objetivo. Obrigado por acompanharem o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, amigo, amiga. O like é importante, ele determina que você aprovou o vídeo. A plataforma entende assim também, passa o vídeo para outras pessoas, então não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Tem o botão compartilhar, você vai lá e passa para a sua plataforma de mensagens preferida, os seus grupos, os seus amigos. Agradeço pelo seu compartilhamento e também pelo seu hype, já que a plataforma recebe o hype de uma forma a jogar o nosso vídeo para outras pessoas. Então, entre no hype, se você tiver uns pontinhos, ajude a expandir um pouco mais o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, você vai para a página principal e pode se inscrever. Se você tem dificuldade, aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição te leva para a página principal. Então você clica nesse link, vai para a página principal e lá você clica no inscreva-se, vira um inscrito e aí pode ir no sininho, ativa todas as notificações, toda vida que tiver vídeo novo, você recebe a notificação e vai poder acompanhar os nossos vídeos. Lá na descrição tem também os links para as nossas redes sociais. Então, se você quiser, você pode nos acompanhar nas outras redes sociais. Acompanha a gente no Instagram, acompanha no Twitter, acompanha também no TikTok. Então, eu fico inteiramente à sua disposição para a gente poder conversar através também da sua mensagem. Você pode deixar a sua mensagem que eu ficarei feliz em responder a cada um de vocês. Agora, vocês ficam com os melhores momentos desse Fortaleza 1, Ceará 1. Se você quiser, é a hora de talvez tirar a conclusão. Será que esse foi melhor? Será que foi? Não foi? Como é que foi o gol? Detalhe do gol, detalhe do lance, tudo isso você vai poder acompanhar nesses melhores momentos, em imagens de Garibaldi Soares, em imagens da TV Artilheiro. E se Deus nos permitir, nós voltaremos nos próximos vídeos. Esse é o nosso compromisso. Até lá, galera.